Uma jovem postou numa rede social que ela tem 23 anos e que é virgem. E que para namorar ela precisa conhecer primeiro a pessoa, que ela não trai e que ela é cristã. Nos comentários, várias pessoas se mostraram espantadas pelo fato de ela ser virgem aos 23 anos, como se isso fosse que isso fosse algo de outro mundo, né? Então eu fiquei assim, eu me pergunto, né? As pessoas que ficaram espantadas com o fato da jovem ter 23 anos e ser virgem, né? Se essas pessoas estão espantadas, o que essas pessoas estão ensinando ou vão ensinar para os seus filhos, já que com 23 anos, uma jovem virgem, eles ficaram espantados. Essas pessoas, o que elas vão ensinar? Se já tem filhos, o que ela vai ensinar para o filho ou para a filha? Se ainda não tem, quando tiver, o que eles vão ensinar? Os princípios bíblicos, os princípios cristãos, ou ensinar que se deve se preservar. Eu fiquei imaginando, né? É muito triste isso, gente. Uma moça postar que tem 23 anos e que é virgem, isso causar espanto. Aonde a gente vai parar? Tem muita gente que fala de crente, que fala da Bíblia, que fala isso, que fala aquilo, mas os princípios cristãos, se você analisar, quando uma pessoa pratica os princípios cristãos, os princípios bíblicos, você vê como que causa espanto, porque o que essa jovem fez e está fazendo, praticando os princípios cristãos, os princípios bíblicos, o que? Sexo só depois do casamento, com 23 anos, virgem. Para muitas pessoas uma raridade, tá? Porque nós precisamos de Deus mais do que nós pensamos. Uma pessoa, para se manter virgem neste mundo, precisa de Deus, precisa estar ali conectado com Jesus, porque é comum entrar numa rede social, você vê muitas mulheres, garotas com pouca roupa, de shortinho, mini blusa, se mostrando. É normal, por isso que causa espanto quando alguém resolve cumprir os princípios bíblicos. Amém? Por isso, mas eu também me pergunto, né? O que nós, como pais, eu tenho um filho de 12 anos, e você, como pai, está ensinando para o seu filho, ou nós como pais estamos ensinando para os nossos filhos com relação a isso, né? Imagina, né? As pessoas que ficaram espantadas com uma jovem de 23 anos virgem postar na rede social. Imagina o que ele vai ensinar para o seu filho, para a sua filha. O que ele vai ensinar? O que você anda ensinando para o seu filho e para a sua filha? Você ficaria ou ficou espantado com uma jovem de 23 anos ser virgem, né? E ser cristã? Será que para ser virgem tem que ser cristão? Também isso. Será que os nossos pais, enfim, de geração em geração, isso não deveria ser ensinado em casa? O pai ou os pais chamarem os filhos, a filha ou filho, ter uma conversa sobre isso, sobre sexo, sobre a mulher se preservar, sobre o homem se preservar. Mas não, isso é um espanto, isso é uma raridade, isso é algo que é como se não deveria estar acontecendo. Por isso a diferença, meu querido, para aquele que serve a Jesus e aquele que não serve. Você entrar numa rede social e mostrar e fazer o contrário do que os jovens estão fazendo, do que as pessoas estão fazendo, e ser feliz em dizer: não, eu sou virgem, tenho 23 anos, não traio, sou cristã, e falar isso com uma naturalidade, é porque tem Jesus no coração. Tem Jesus no coração. Você que critica o evangelho, a igreja evangélica, fala que só tem ladrão, só tem isso, só tem aquilo, é porque você não olhou profundamente na palavra de Deus.
Tem muita gente que quer mudança, mas ela própria não muda. Quantas vezes a gente vê por aí que uma criança vestido de shortinho, curtinho, com uma mini blusinha e andando como? Igualzinho a mãe. Igualzinho. Aí fala, tá falando isso porque você é crente. Não é isso. Se os pais não ensinam valores para os seus filhos, quem é que vai ensinar? O mundo. O amigo que leva pro barzinho, a amiga que leva pra balada, a amiga que fica com um, que fica com o outro, e começa a falar, lá, aquele ali, entendeu? Começa a ensinar, porque em casa não recebeu orientação. Porque não é todo mundo que é cristão, não é todo mundo que é crente, não é todo mundo que tem uma Bíblia em casa, não é todo mundo que vai para a igreja, não é todo mundo que vai para a igreja e pratica. Se o pai e os pais não ensinam para os seus filhos princípios e valores, como é que fica? Princípios e valores. Coisas que vêm desde geração em geração, que deve ser ensinado dentro de casa, deve chamar num canto e conversar, né? Chamar no canto e conversar. Então, antes de você criticar a palavra de Deus, você deveria dar graças a Deus se o seu filho, sua filha estão indo para uma igreja, se tem uma Bíblia no celular, se eles agem diferente por causa da palavra de Deus. Dê glória a Deus. Tem gente que está viva ainda porque veio por evangelho, pegou a palavra de Deus e está aí firme. Tem gente que não está se prostituindo porque é cristã, porque é cristão, tá? Então, para você que critica, começa a olhar com outro olhar o evangelho. Começa a olhar com outro olhar a palavra de Deus. Tem gente que não acredita, mas só a palavra de Deus para mudar as coisas que acontecem nesse mundo, tá? Só a palavra de Deus. Onde tem um crente, onde tem uma palavra onde tem uma pessoa que vive a palavra de Deus, você vê a diferença. Amém? Então Deus te abençoe. Comente aí. O que você anda ensinando para o seu filho ou para sua filha? Comente aí, jovem. O que você pensa a respeito da virgindade? Comente aí. Deus te abençoe.